Em meio à pandemia, será que é justificável o que o Estado está fazendo conosco? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal! Todo regime totalitário ele precisa plantar na população algum tipo de medo, pavor, insegurança. Foi isso que aconteceu nos regimes do século XX. Por exemplo, a Alemanha nazista sempre falava sobre o perigo do capitalismo judaico que poderia tomar toda a Alemanha. E para que a raça ariana pudesse ser protegida, então o Estado nazista iria tomar conta dela. O mesmo acontece na Itália com Mussolini, quando ele apresentava os vários perigos externos que poderiam, de alguma maneira, suprimir o cidadão italiano, justificando, portanto, o Estado absoluto sobre a população. O mesmo aconteceu com a Rússia, com a China, Cuba. Sempre é assim. A plantação de uma instabilidade social, isso apresentando a iminente insegurança e destruição da nação e, por conta disso, justificando a atuação do Estado. A lógica funciona da seguinte maneira: como você está em perigo, como você está numa situação muito difícil, então nós, Estado, tomaremos conta de você. Para isso, nós sabemos o que é melhor para a sua segurança. Por isto, nós podemos até ter atitudes violentas de supressão. Mas lembre-se, o Estado está fazendo isso para a sua segurança e para a sua felicidade. O que é assustador é que nós podemos perceber que hoje isto acontece em várias partes do mundo e está acontecendo no Brasil. Nós vivemos hoje uma pandemia, a pandemia do novo coronavírus, que tem disseminado a Covid-19. De fato, pessoas têm morrido e pessoas têm contraído. E isso faz com que o problema seja um problema sanitário. Sendo um problema sanitário, quem é a maior autoridade para discutir essas questões? Os políticos? Os economistas? Não. Os médicos. Aqueles que atuam na área da saúde. Eles têm competência para decidir o que é melhor para a população. Mas percebam como no Brasil o Estado ele se aproveita dessa questão para invadir as liberdades do seu povo. Percebemos em alguns estados brasileiros onde a prefeitura e o Estado têm instaurado um afastamento social brutal. É claro que se nós olharmos para a lógica sanitária, há que se ter um afastamento social, mas não horizontal e sim vertical. Apenas aqueles que estão em idade de risco ou que possuem algum tipo de comorbidade, esses devem ser protegidos, esses devem ficar em casa. Mas veja que o Estado, ele sempre pensa o que é melhor. E no Brasil temos vivenciado isto. Estados que têm soldado as portas do comércio. Estado que tem obrigado as pessoas a permanecerem em casa. Estados que prendem aqueles que estão simplesmente sentados num banco de praça. E fazem isso em nome de quê? Em nome do medo, em nome do pavor. Eles têm, obviamente, a seu favor a mídia. No Brasil, canais de televisão, e eu destaco aqui a Rede Globo, que não tem outra pauta jornalística a não ser falar de morte, 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 morte das pessoas, instaurando o medo, o pavor e a insegurança. E eles fazem de tal forma que, ao assistirmos a estas reportagens, nós pensamos, puxa, eu posso ser o próximo, eu posso ser alcançado. De fato, eu vou morrer com essa doença. E isso, então, gera um frenesi, gera uma paranoia. E as pessoas, quando elas estão acuadas, quando elas estão com medo, quando elas estão muito inseguras, elas abrem mão da sua liberdade. Abrem mão da sua liberdade para ter a sensação de segurança.
E é exatamente esse o discurso do Estado, que o Estado tem feito. Tem dito, olha, você terá segurança, mas nós decidimos o que é melhor para você. Chega ao absurdo do Estado interferir nas terapias. Se deve ou não utilizar cloroquina, se deve ou não aplicar anticoagulantes, que tipo de remédio deve ser administrado ao paciente. Ora, isso é competência dos médicos, isso é competência dos cientistas que trabalham na área da saúde, não do Estado. Mas percebam como este Estado, ele invade as liberdades daqueles que convivem no seu espaço. E eu gostaria de ressaltar aqui algo que nunca aconteceu no Brasil, pelo menos no Brasil República, a supressão de culto. Veja até que ponto chegou o Estado. Ele proíbe a manifestação dos cultos religiosos. Em nome de quê? Em nome de uma proteção que ele acha estar fazendo. Ora, nós sabemos que este afastamento social no Brasil terá consequências gravíssimas. Nós teremos muitas pessoas morrendo, ou de fome, ou porque simplesmente não tem o que fazer, suicídio, violência. Nós sabemos que essa clausura nos lares tem causado doenças. Ora, o número de violência doméstica tem aumentado assustadoramente. As pessoas acuadas, elas não aguentam mais. E o que se promete é lockdown. E veja, sem nenhum prazo, não há prazo para nada. O Estado simplesmente empurra isso goela abaixo, dizendo que é o melhor para nós. Na verdade, usando a pandemia como desculpa, o Estado ele já invadiu a nossa liberdade. A nossa liberdade de culto, a nossa liberdade de ir e vir, a nossa liberdade de decidir o que é melhor para nós. No Brasil, nós não temos a discussão sanitária, nós temos uma discussão política, onde o desejo é demonstrar o poder do Estado sobre todos. E o que é mais assustador é que possivelmente este caminho não terá mais volta. Bem, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Obrigado por ter me acompanhado até aqui e até a próxima.